Como se tornar um bom escritor? No vídeo de hoje, vou te mostrar uma série de livros que vão te ajudar a desenvolver sua criatividade e se tornar um escritor muito melhor. Principalmente se você quer escrever para sites, revistas, jornais, escrever, quem sabe, uma série, uma novela, talvez até mesmo uma revista de quadrinho, por que não? Esses 13 livros vão te ajudar sem exceção. Mas antes de eu te revelar quais são esses 13 livros, vamos contextualizar como eu cheguei nessa lista. Quando eu estava no ensino médio, os professores sempre disseram que eu escrevia muito bem. Inclusive, as minhas notas de redação eram excelentes. Porém, levado por essa de, nossa, eu escrevo bem, eu decidi criar um blog. E quando eu criei o blog e coloquei minhas palavras no mundo, vieram os haters. E comentários do tipo, nossa, que texto horrível, nossa, como ele escreve mal, como assim ele usou uma vírgula no lugar errado? Pra quem sempre ouviu que escrevia bem, isso foi assustador. Na época, o YouTube não era como era hoje. Por mais que já existisse alguns criadores de conteúdo, principalmente ensinando você técnicas de escrita, nenhum deles era tão grande ou nenhum deles era realmente o que eu precisava ouvir. Tudo mudou quando eu entrei na faculdade. Durante a faculdade, eu tive aulas de escrita e hoje eu tive acesso a manuais, livros criados para ajudar escritores e a pessoas que querem começar a escrever a organizar suas ideias e escrever melhor. E eu confesso, ler esses manuais se tornou minha obsessão. Tudo que tinha disponível na biblioteca, ou mesmo que eu conseguia comprar em livrarias ou em sebos, eu botava a mão e dava um jeito de absorver o máximo de conteúdo. E hoje, além de já ter escrito para alguns portais e ter vendido alguns textos, principalmente roteiros audiovisuais para produtoras e principalmente ter o meu site para publicar os meus textos autorais, ler e consultar manuais de escrita de como escrever melhor continuam sendo uma obsessão minha. Antes de eu te apresentar os 13 livros que eu tenho certeza que vão despertar sua criatividade e te tornar um escritor melhor, eu preciso fazer um grande disclaimer. Eu fiz faculdade de cinema e jornalismo, então os livros que eu vou te mostrar, eles são livros manuais de jornalismo e de cinema, em sua maioria. Porém, isso não significa que as técnicas que eles ensinam não podem ser aplicadas a outros gêneros textuais. Inclusive, tem dois ali que são excelentes para qualquer área da redação. Qualquer tema, qualquer coisa, você vai precisar ler esses dois livros, pelo menos se você quiser melhorar a sua escrita. Então agora vou te revelar quais são esses livros. Primeira categoria, livros de criação. O primeiro livro que eu quero recomendar é Como Escrever Bem, de William Zinsser. Esse é um manual clássico de jornalismo e eu gosto de começar por ele, apesar de ter gente que vai discordar e dizer que ele é mais um livro para treino, mas eu boto aqui em criação porque ele vai te dar o beabá da não ficção. Então quem gosta desse gênero, começa por ele. Se você não pretende escrever não ficção, pode deixar ele para depois. Mas ele vai te dar algumas técnicas que são necessárias para você começar a pensar a sua escrita de forma diferente. Story, de Robert McKee. Esse aqui eu sugiro você ler em conjunto com esse aqui, Manual do Roteiro, do Sidefield. Esses dois livros, eles se complementam. Eles são manuais cruciais para você entender como escrever roteiros para cinema e televisão. O Sidefield é mais introdutório, o Story, do Robert McKee, é mais aprofundado. Mas você lendo os dois, você vai ter o filé mignon da escrita de roteiros e também da construção de personagens. Esses livros eles vão te colocar numa caixinha muito de filmes até início dos anos 2000, que não necessariamente é o tipo de filme que faz sucesso tanto hoje em dia quanto na internet. Para fugir disso, depois que você lê eles, você vem para Save the Cat, ou Salve o Gato, a minha versão em inglês, mas hoje já tem uma versão em português, que ele é basicamente uma extensão, tanto do manual do roteiro, quanto do story, só que aprofundando nos temas e mostrando soluções para os problemas criados nesses livros, até por conta da limitação desses outros dois. Beleza? Então você se aprofunda aqui. E esses são os livros de criação. Agora que você já aprendeu a criar, vamos aprofundar. Para isso nós temos Diálogo, também de Robert McKee, que vai te ensinar a construir os melhores diálogos possíveis da forma mais orgânica possível. Porém, tem um problema aqui que a gente vai abordar na parte de a gente chegar em treino. A gente vai abordar mais na parte de chegar de treino. Porque esse livro ele leva em consideração os diálogos de filmes e séries norte-americanas. E o português e o inglês têm uma sonoridade diferente. Então, leia ele, pega a teoria, aplique, porém, tem essa ressalva, que falar em inglês e falar em português
tem coisas diferentes. E aí não tem como não falar de A Arte de Escrever Bem. Esse daqui é a versão não oficial brasileira deste daqui, focado, porém, não em texto de não ficção, mas especificamente para jornalismo. Ele vai te dar dicas e regras gramaticais e principalmente truques para você deixar o texto mais fácil de ser entendido para o seu receptor, para o seu leitor, o que, sinceramente, vale para qualquer área da escrita, não só para o jornalismo. Foca principalmente nos capítulos que vão te ensinar a escrever de forma sucinta. Agora, esse daqui, Escrevendo para Quadrinhos, esse aqui é uma pedrada. Esse aqui, ele vai pegar você e vai mostrar como você transforma conta histórias pensando em imagens. Afinal de contas, quadrinhos é uma arte visual. Ele te ensina a trabalhar melhor as suas palavras e principalmente as suas ideias para que elas se tornem verdadeiras imagens. Mesmo que você não aplique para transformar numa revista em quadrinho ou num roteiro de cinema, as técnicas e principalmente os exercícios que eles te dão vão te fazer pensar em história de uma forma diferente, o que é bem legal. E aí, nós vamos pro treino. Lembra quando eu falei lá atrás que o diálogo do Robert McKee, ele tinha um problema de ser pensado para os roteiros norte-americanos? Luiz Fernando Veríssimo soluciona esse problema. Aqui não é um manual. Esse aqui é um livro exceção que vale a pena você ler, independente do gênero. Porque aqui você tem 50 anos de crônicas escritas pelo Luiz Fernando Veríssimo em várias épocas e fases do Brasil e principalmente mesclando humor, ritmo. Aqui, cada texto é uma aula para você que está lendo esses manuais de como colocar em prática essas técnicas que você está aprendendo. Então, esse livro você vai ler em paralelo com todos esses que você está lendo. Você fez um exercício do Story do Robert McKee? Dá uma olhada no Veríssimo. Você fez um exercício do Arte de Escrever Bem? Dá uma olhada no Veríssimo, porque você vai encontrar algum texto aqui que vai dialogar profundamente com o que está em cada um desses manuais. Isso aqui é um livro de consulta para você ajudar a melhorar a sua jornada e aprender a usar as palavras da forma mais eficiente possível. Antes da gente continuar o vídeo, porque, olha só, eu tenho vários livros aqui, inclusive quadrinhos, então me diga que tipo de conteúdo você gosta, principalmente referente a livros, que eu posso procurar e pensar em novos temas de vídeo. Deixa aqui embaixo a sua sugestão, porque isso me ajuda demais a produzir conteúdo para você. E agora que eu sei que você também já está inscrito nesse canal, vamos voltar para a lista. Agora, se o seu lance é escrever para jornal, revista, mídias sociais, olha, Manual de Redação da Folha de São Paulo. Isso aqui é uma bíblia. Aqui vai te ensinar praticamente como ser um jornalista de forma mais eficiente possível e escrever jornalisticamente falando da forma mais eficiente possível. Desde regras gramaticais, uso da linguagem, tipos de reportagem, como utilizar a repetição de forma eficiente. Isso aqui é um guia. Você pode ler ele de cabo a rabo, ou seja, de folha a folha, ou você pode usar como um livro de consulta, como eu uso. Toda vez que eu tenho alguma dúvida de como escrever de uma forma mais eficiente, eu procuro aqui. Depois que você leu tudo isso e pegou a teoria, esse aqui é o livro que vai te acompanhar nas suas dúvidas. Toda vez que você tiver uma dúvida, você pode procurar aqui que você vai achar uma resposta. Agora, é comum que durante esse processo você tenha dúvidas sobre o que você está escrevendo, como você está escrevendo, por que você está escrevendo, e você precisa sanar essas dúvidas. Então aqui temos dois livros que vão dialogar bem. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Esse tá difícil de encontrar hoje em dia, mas se você encontrar, vale a pena, porque aqui você tem os principais autores de novela falando sobre suas crises criativas, seus problemas, como eles escaparam, como eles criaram os personagens, qual é o problema. Porque novela é algo extremamente complicado, você tem que atualizar o roteiro conforme a novela tá no ar, baseado no índice do Ibope. Então se o personagem que você criou para ser o herói começa a perder destaque, você tem que se livrar dele, e aquele personagem que você criou para ser o coadjuvante tem que ser promovido a herói. E aqui eles explicam como eles fazem esse processo. Vale muito a pena. E da mesma forma disso, nós temos Na Sala dos Roteiristas, que é basicamente a mesma premissa, conversa direta com autores de séries de TV, autores de filmes e peças audiovisuais, falando também dos seus problemas. Esse aqui com um contexto mais internacional, esse aqui no contexto mais nacional. Agora, você leu tudo isso, você precisa vender o seu livro. Você precisa que as pessoas vejam o seu livro, gostem do seu livro, queiram comprar o seu livro. Ou se não for seu livro, só um texto na internet, como um site, um blog,
ou um vídeo pro YouTube, você precisa que ele tenha uma boa ideia e que ele aguce, que ele atice a criatividade e a vontade da pessoa comprar. Contágio de Joan Berger. Isso aqui é baseado num estudo feito em universidades que analisaram centenas de textos do New York Times para identificar quais eram os textos que viralizavam e quais não viralizavam e criaram um raciocínio lógico para o que faz a pessoa comprar ou não, o que faz a pessoa ler ou não, o que faz a pessoa compartilhar ou não uma história ou um livro. Fica aqui para você concluir tudo, porque afinal de contas, depois que você teve todo um trabalho escrevendo seu texto, escrevendo seu livro, escrevendo seu roteiro, você vai querer que as pessoas vejam esse conteúdo. Então, ele vai te ensinar a fazer as pessoas verem seu conteúdo de forma mais eficiente. E agora, o último livro e o mais importante. Sem esse livro, tá? Sem esse livro que eu tenho aqui na minha mão, nada disso funciona. Nada disso funciona. Você pode ler Luiz Fernando Veríssimo o dia inteiro. Você pode ler A Arte de Escrever Bem inteiro. Você pode escrever centenas de textos, mas sem esse livro, nada funciona. Esse é o primeiro livro que você vai ler e o último que você vai ler. Esse livro é incrível, o Dicionário da Língua Portuguesa. Isso aqui é excepcional. É sério, isso é mágico. Eu tenho aqui o da Michaelis, mas você pode ter o do Aurélio, pode ser qualquer um, mas você precisa ter um dicionário. Você precisa ter um dicionário. E você, você não precisa ler de cabo a rabo, mas você pode, por exemplo, abre numa página qualquer, escolhe uma palavra e leia o seu significado. Leia como ela se escreve, quais são os acentos, como ela se divide por sílabas. Leia o dicionário. Por quê? Porque o trabalho do escritor é transformar palavras em histórias. O trabalho do escritor é o trabalhar com as palavras. E como você vai trabalhar com as palavras se você nem sequer sabe quais são elas? Existem milhares de palavras na língua portuguesa. E eu aposto que você só usa umas 100, 200, 300 palavras. Usa as mesmas palavras repetidas vezes. Você não conhece os sinônimos. Como você vai ter um texto rico se você sequer sabe quais são as palavras? Leia o dicionário. Bem, agora que você já leu o seu dicionário e provavelmente está muito empolgado para começar a ler esses livros e principalmente se tornar um autor melhor, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para cada um desses livros para que, se você quiser comprar, você poder aproveitar as melhores ofertas na Amazon. E se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou do vídeo, deixa seu joinha. Críticas, comentários e sugestão são sempre bem-vindas. Deixa aqui embaixo. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. E se você estiver com bloqueio criativo, nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, eu te mostro a minha estratégia de 3 minutos para acabar com qualquer bloqueio criativo. Então, dá uma conferida.